Bom dia, mulheres. Paz seja com todas. Amém? Estamos aqui no nosso 7º dia da nossa série Entre Nós e Elas. Estamos aprendendo com as mulheres da Bíblia, estamos aprendendo com a Palavra de Deus, aprendendo como fazer, como não fazer, aprendendo sobre a aliança com Deus, sobre o amor de Deus, sobre o cuidado de Deus. E para mim, esses dias têm sido surpreendentes. Deus ele tem me surpreendido com as mensagens. Como eu falei no primeiro vídeo, quando eu anunciei que iria fazer essa série, eu falei que poderia ser que no decorrer das ministrações o Senhor mudasse alguma coisa, né? Porque tinha alguns nomes no meu coração das mulheres da Bíblia, porém o Senhor poderia mudar, porque enganoso é o nosso coração. Ontem eu tentei falar sobre uma mulher da Bíblia, gravei várias vezes e o vídeo não fluía, não dava certo. E eu fiz uma oração e naquele momento o Senhor falou, não é para falar dela. E me direcionou a falar de Débora. Débora estava sim na lista, porém eu ia falar de outra mulher ontem, mas o Senhor determinou que ontem era para falar de Débora. E à noite eu fui orar, pedindo para Deus não deixar acontecer hoje o que aconteceu ontem, de eu gravar várias vezes e o vídeo não fluir, né, para que Deus me direcionasse realmente naquilo que Ele queria, para Ele não deixar eu ficar forçando algo que não vem da parte dEle. E em meio àquela oração de ontem à noite, veio na minha mente essa passagem que eu vou ministrar agora. Ela não estava na lista porque ela não é uma mulher, ela é uma menina ainda. Eu não sei de quantos anos, de 12, de 15, eu não sei se ela é uma jovem, mas a Bíblia chama ela de menina, né? Então hoje nós não vamos falar de uma mulher, nós vamos falar de uma menina. E vamos deixar Deus trabalhar, né? Eu desejo do fundo do meu coração que o Senhor me use, que o Senhor me direcione mais uma vez, porque Ele conhece a necessidade de cada mulher que vai ouvir essa ministração, que vai ver esse vídeo. Amém? Hoje nós vamos ler 2 Reis, capítulo 5. É uma passagem assim extremamente conhecida na Bíblia. É uma passagem que tem até louvores falando, né, da cura de Naamã. Mas nós não estamos aqui para falar dos homens nesse momento. Nós estamos aqui para falar das mulheres. Nós estamos aqui tratando do sexo feminino, que é, para a sociedade, segundo a música mundana, é o sexo frágil, mas que Deus deu uma força interior, fora do normal, para as mulheres. Né? O homem tem a força bruta, o homem tem a força do braço, mas a mulher ela tem uma força espiritual. Creio que eu, na minha visão, né, no meu ponto de vista, a mulher tem uma força espiritual maior. Claro que tem homens de Deus, né? O homem vai ser sempre o homem na presença de Deus. O homem vai ser sempre o líder, o homem vai ser sempre o cabeça. Deus fez primeiro o homem e do homem, né, da costela do homem, Deus fez a mulher. Então o homem sempre vai vir em primeiro lugar. Mas Deus fez a mulher de uma forma diferente, né, de uma forma especial. Não sei explicar. Então hoje nós vamos falar de uma menina que é sexo feminino também. Amém? Então vamos ler aqui 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor, pois graças a ele, Deus dera a vitória à Síria. Ele era um herói valente, porém era leproso.
Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã para ser empregada de sua mulher. Um dia, a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria dessa lepra. Amém? Só até aqui. Então, nós lemos do 1 ao 3. Amém? Lemos apenas 3 versículos, mas eu peço que vocês leiam a história toda para vocês aprenderem mais com a Bíblia. Amém? Então, nós vemos aqui que Naamã era um homem muito respeitado pelo rei da Síria. Ele era comandante do exército. Graças ao comando dele, graças ao conhecimento dele de estratégias de guerra, Deus, aqui está dizendo que Deus deu a vitória à Síria através de Naamã. Não está dizendo que outro deu a vitória para a Síria. Foi o próprio Deus que deu vitória para aquele povo através de Naamã. Em uma certa ocasião, a Síria invadiu Israel em um combate de guerra e levou cativo muitos prisioneiros. Entre esses prisioneiros, estava uma menina. A Bíblia não diz o nome dela, mas diz que uma menina foi levada cativa no meio de todos aqueles outros. E esta menina foi escolhida para ir para a casa de Naamã. E ela foi para lá para ser empregada, para ser ajudante da esposa de Naamã, nos serviços de casa, nas tarefas de casa, creio eu. Então, essa menina passou a ser empregada na casa de Naamã. Imagino eu, gente, que essa menina, ela deveria ter chorado muito, ela deveria ter sofrido muito. Afinal de contas, ela foi levada cativa, ela estava numa terra estranha, ela estava sem os seus pais, sem os seus irmãos, sem a sua família, sem os seus amigos. Então, essa menina deveria estar sofrendo bastante. Eu imagino, quantas noites essa menina pegou no sono chorando, quantas manhãs ela abriu os olhos e voltou a chorar, de saudade da família dela, querendo estar com ele, clamando a Deus para que um dia ela pudesse rever a família dela, se é que eles não morreram nesse combate. Né? Então eu fico imaginando que essa menina deveria ter um coração bem entristecido. A Bíblia diz que ela foi levada para trabalhar ali e em um determinado momento ela diz para a patroa dela que Naamã deveria conhecer o profeta que havia em Israel. Eu não sei quantos anos já tinham se passado, quantos meses, quantas semanas ou quantos dias apenas tinha se passado da chegada dessa menina nessa casa até o dia que ela falou do profeta Eliseu para a patroa dela. Eu imagino que talvez alguns meses, mas pode ter sido dias, não sei. Mas por que eu creio que Deus me levou a falar dessa menina? Como eu já disse, o propósito é falar de mulheres, mas Deus me levou a falar dessa menina, para falar do sofrimento dela, da dor dela, da angústia dela, de estar ali servindo de empregada numa casa que ela não gostaria de estar. E quantas de nós estamos vivendo situações na qual nós não gostamos? Talvez nós estejamos nesse momento em um lugar que nós não gostaríamos de estar. Talvez nós estamos vivendo uma situação que a gente não queria estar vivendo. Por exemplo, essa situação da pandemia. Quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas passando necessidade, quantas pessoas chorando a morte de um ente querido, quantas pessoas chorando saudade das pessoas que perderam nessa guerra
do Covid. Nós sabemos que essa doença, ela já matou mais que muitas guerras, né? Então nós estamos em guerra contra algo invisível, que é esse vírus, né? Então, quantas de nós estamos vivendo numa situação na qual nós não queríamos estar vivendo? Quantas pessoas que começaram uma faculdade, abriram uma empresa e logo em seguida veio a pandemia? Eu sou uma dessas pessoas. Eu fechei contrato com a editora em janeiro do ano passado. No dia 10 de janeiro, eu fechei contrato com a editora para publicar o meu livro. Em março começou a pandemia. Eu entrei em desespero, eu chorei muito, eu questionei muito, né? Afinal de contas, tudo que eu fiz, tudo que eu faço, gente, é clamando a Deus, é pedindo direção para Deus, é buscando sinais daquilo que Deus quer que eu faça. Deus me deu a data do dia 10 de maio e eu falei para Deus que se não fosse a vontade dele, se aquilo fosse coisa da minha cabeça, para ele tirar do meu coração, mas eu precisava de um milagre até dia 10 de maio. No dia 10 de maio, eu recebi uma oferta, eu recebi um valor em dinheiro. A pessoa me deu e falou que Deus colocou no coração dela para me abençoar nos livros, na confecção dos livros. Até a data que eu falei com Deus, Deus honrou. E nem por isso a pandemia deixou de vir. Será que Deus não sabia que a pandemia viria logo em seguida? Sabia. Mas Deus, ele nos ensina através do deserto, através da dor, através dos momentos que nós não esperamos estar passando. Deus nos ensina a confiar verdadeiramente. Deus, ele nos ensina a esperar nele. Eu estou falando de algo que eu vivi na pele, que eu estou vivendo. Então, confia no Senhor, creia, ele está no controle de todas as coisas. Ele é o guarda de Israel, ele não dorme, ele não cochila. Quando a gente dorme, ele está cuidando de nós, ele está vendo tudo que nós estamos passando, ele sabe das nossas necessidades e ele sabe da nossa dor também. Essa menina, ela estava vivendo um momento de muita dor, né? Como eu já disse, ela não queria estar ali. Ela estava ali, ela foi levada cativa, mas nem por isso essa menina deixou a amargura, nem por isso essa menina deixou o ódio tomar conta do coração dela. Nós não podemos deixar a amargura tomar conta do nosso coração. Nós não podemos deixar o ódio, a tristeza nos abater, a tristeza, a dor, a angústia, nos levar a uma tristeza profunda. Essa menina, ela deveria estar sentindo tudo isso, mas ainda assim, ela tinha todos os motivos, pensa comigo, ela tinha todos os motivos para ter ódio daquele homem. Afinal de contas, era ele o comandante do exército, era ele que dava as ordens. Eu não sei se os pais dela, se a família dela morreu naquele combate, se eles morreram naquele combate. Ela tinha todos os motivos para ter ódio de Naamã, mas não foi esse sentimento que ela tinha no coração dela. E louvado seja Deus por isso. Essa menina, ela disse para a esposa de Naamã: se o meu senhor, se o meu patrão, se o seu esposo conhecer um profeta que tem na minha cidade, eu creio que ele vai ser curado da lepra. Gente, olha o coração dessa menina. Essa menina deveria desejar a morte dele. Quem sabe uma de nós, no lugar dela, nós não iríamos aplaudir quando descobríssemos que ele tinha lepra. Nós iríamos nos alegrar e pensar assim: logo, logo ele morre e eu vou ficar livre dele. Mas olha o coração dessa menina. Ela desejou a cura de Naamã. Ela desejou a cura da pessoa que fez tanto mal para ela. E é isso que nós devemos ter, né? Esse desejo de ver as pessoas que nos causam dor, que nos causam mal, nós vermos essas pessoas curadas dessa lepra. Porque as pessoas que nos fazem mal, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que nos maltratam,
elas são leprosas espiritualmente, elas são leprosas emocionalmente. Então nós temos que desejar a cura dessas pessoas. Nós devemos indicar para essas pessoas o caminho do milagre. Naquela ocasião, aquela menina indicou para aquela mulher, falou, fala para o seu marido que em Israel tem um profeta chamado Eliseu, fala para ele procurar Eliseu, que eu sei que Eliseu vai curar ele. Ai, gente, que coração extraordinário dessa menina. Então, essa menina deveria, aos nossos olhos, ela poderia estar até magoada com Deus, com raiva de Deus, culpando Deus de toda aquela tragédia, como muitas pessoas estão neste momento, culpando o Senhor por conta dessa tragédia que nós estamos vivendo. Que Deus é esse que permite um vírus matar tanta gente? Aonde está Deus que não está vendo essas coisas? Por que que Deus não faz nada para que isso pare? Deus não tem culpa. Deus não tem culpa da maldade do coração do homem. Nós sabemos que esse vírus não nasceu do acaso. Nós sabemos que não foi Deus que criou esse vírus. Tudo isso é culpa do homem, culpa do ser humano, culpa da ganância que há no coração do homem. A palavra do Senhor diz que o dinheiro é a raiz de toda amargura. E é por causa do dinheiro, a ganância, o poder que faz o ser humano criar essas coisas. Então Deus não é culpado do que está acontecendo. Ele tem o poder de paralisar isso? Tem, mas ele não vai parar. Sabe por quê? Porque Deus transforma a maldição em bênção. E através dessa maldição, através desse vírus, eu creio que o Senhor está nos trazendo para mais perto dele. Eu creio que pessoas estão se rendendo ao Senhor neste momento de tanta dor. Eu creio de todo o meu coração, porque o Senhor falou comigo sobre isso. Eu questionei, eu perguntei para Deus, eu falei, Senhor, por que tantas pessoas na UTI? Por que tantas pessoas internadas? E o Senhor me disse que essa passagem dessas pessoas pela internação, pela UTI, é um processo de purificação. Deus está dando a essas pessoas a oportunidade de reconhecerem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Deus está dando uma oportunidade para essas pessoas olharem para o céu e se lembrarem que há um Deus todo-poderoso. Amém? Então não culpe Deus por isso. Deus não é culpado disso. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que Deus está usando uma maldição e transformando em bênção. Deus falou para mim que a maioria dessas pessoas que morreram, a maioria, não são todos, a maioria dessas pessoas que morreram, que passaram por um processo dessa enfermidade, elas tiveram a oportunidade de ouvir de Jesus, de se lembrar de Jesus. Se essas pessoas, se a maioria delas tivessem morrido de uma morte repentina, se elas tivessem morrido de um mal súbito, de um atropelamento, de um tiro, se elas tivessem uma morte rápida, elas não teriam tempo de ter um particular com o Senhor e elas partiriam sem salvação. Então Deus está permitindo isso, dando uma chance, dando uma oportunidade para essas pessoas se renderem ao Senhor. Amém? A palavra do Senhor diz que todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Então eu creio que os últimos momentos dessas pessoas que orarem, que se lembrarem do Senhor, elas terão uma chance, como aquele ladrão da cruz. Amém? Voltando a falar da menina, ela poderia estar triste com Deus, estar blasfemando contra Deus, colocando em Deus toda a culpa da tragédia dela. Mas ela disse que em Israel havia um profeta e ela sabia que Deus curaria Naamã. Ela continuou acreditando em Deus. Ela continuou confiando que o Senhor estava no controle de todas as coisas. Ela continuou crendo que mesmo em meio àquela tragédia, Deus estava cuidando dela. Amém, gente? Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Hoje, Deus, eu creio que Deus decidiu falar conosco através não de uma mulher, mas de uma menina. A palavra do Senhor diz lá em João 3,
né, que é necessário nascer de novo, né, que quando nós vamos para Cristo, é necessário a gente nascer de novo. Nós éramos um adulto, uma pessoa cheia de manias, enfim, nós tínhamos uma vida, mas no batismo nós morremos, nós sepultamos a velha criatura e ressurgimos para Deus. Lá em João 3 fala que é necessário nascer da água e do Espírito. Então, quando nós nascemos da água do batismo, nós saímos da água uma nova criatura. Então, nós saímos dali um bebê. Se é nova criatura, é um novo ser, é uma nova pessoa. Então, nós saímos dali um bebê. E bebê não tem mágoa, bebê não tem ressentimento, bebê não tem ódio, bebê não deseja o mal, bebê, ele perdoa com facilidade. Dá um tapa no bumbum de uma criança e deixa ela chorando 5 minutos. Dali 5 minutos você vai atrás, você pede um abraço para a criança, diz que ama ela, se a criança não te abraça. É assim. Agora vai nós receber um tapa e dali 5 minutos a pessoa vem abraçar a gente. A gente age como uma criança? Não, a gente não age. Mas é isso que Deus quer. A palavra do Senhor diz que nós temos que ser como criança. Tem até um louvor que fala, né? Quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Procurem esse louvor, ele é lindo. Eu sou péssima cantora. Vamos continuar na palavra que é melhor. Então Deus quer que a gente seja como criança, que a gente tenha um coração inocente, um coração puro. Quantas pessoas, gente, elas não rompem na vida porque elas têm um coração cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de ressentimento. Sabe aquela coisa assim, eu perdoo, mas eu quero longe de mim. Eu perdoo, mas eu não suporto nem ouvir a voz. Eu perdoei, mas eu não consigo nem ouvir a voz de fulano, de ciclana. Isso não é perdão, né? Lembra que no Pai Nosso, Jesus nos ensinou a orar assim, ó. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, né? Então, Jesus, ele nos ensina a perdoar. Não, ele diz que ele vai nos perdoar assim como nós liberamos o perdão. Então, se eu digo que eu perdoei, mas não quero nem ouvir a voz, é assim que Deus vai nos tratar. Célia, eu te perdoei todos os seus pecados, mas não precisa nem orar, porque eu não quero ouvir sua voz. E aí? Né? Então, pensa nisso, gente. Vamos ter um coração com essa menina. Vamos aprender com essa menina o que é o perdão, o que é o amor. Eu imagino, gente, eu tenho quase certeza, infelizmente a Bíblia não relata, mas vocês imaginam que a vida dessa menina continuou sendo como era quando Naamã voltou curado? Porque Naamã, a mulher de Naamã falou para ele, ele foi e fez tudo o que tinha que ser feito, ele foi para Israel, procurou Eliseu, ele foi curado e voltou são para casa. Vocês acham que Naamã passou a tratar essa menina de que jeito? Essa menina, creio eu, que essa menina passou a ser filha daquele casal. Eu quero crer que essa menina passou até a ser herdeira da riqueza daquele homem. Entendeu? Por quê? Porque ela tinha um coração bom, ela tinha um coração limpo. Amém? Então hoje Deus quer nos ensinar a ter um coração de menina, não um coração de mulher. Nós mulheres, nós somos muito emotivas. Nós temos, o nosso sentimento é aflorado. Qualquer coisa a gente chora, qualquer coisa a gente entristece, qualquer coisa entra em depressão. Gente, pelo amor de Deus, nós temos um Deus lindo, um Deus maravilhoso. Olha essa menina, olha o exemplo dessa criança. Eu digo criança, mas eu não sei a idade dela, mas olha o exemplo que essa menina dá. Ela tinha tudo para odiar Deus e o mundo. Ela estava ali sozinha, sem a família dela, em terra estranha, sem ninguém. Mas ela continuou sendo quem ela era, porque ela tinha um Deus verdadeiro, um Deus poderoso. E ela continuou crendo nesse Deus. Ela continuou confiando no amor desse Deus. E por causa da confiança dela, por causa do coração bom, por causa do coração
perdoador. Grave bem essa palavra. Ela tinha um coração perdoador. Por isso ela foi abençoada por Deus. Aquele homem recebeu a cura. A bênção daquele homem veio da mão de quem ele menos esperava. Talvez você tenha um Naamã na sua vida. Talvez exista um leproso perto de você, te fazendo chorar, te causando tristeza, te causando dor. Talvez você seja a ponte para levar esse Naamã até Deus, até a cura que vem do Senhor. Então seja como essa menina, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vamos aprender com essa menina. O que pode haver, o que pode não, o que deve ter em comum entre nós e essa menina. Um coração de criança, um coração puro, um coração que ama como Jesus amou. Jesus, ele disse a respeito dos mandamentos. Ele disse que ele não veio revogar a lei, ele veio cumprir. E ele resumiu os 10 mandamentos em 2 apenas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Se você tem uma doença, se você tem uma lepra, se você tem um problema, você quer ser curado, não quer? Você quer ser restaurado, você quer que as coisas fluam na sua vida? Então, você precisa desejar isso para o próximo. Eu preciso desejar isso para o meu próximo. Nós precisamos ter um coração de criança. Nós precisamos cumprir os 2 mandamentos que Jesus nos deixou. Amar a Deus acima de todas as coisas, acima do dinheiro, acima de tudo, acima de nós mesmos. Deus, o amor a Deus tem que estar acima de nós. Eu não fazer, eu não gosto. Mas se Deus está me pedindo, eu creio que Ele vai me capacitar. Eu creio que Ele vai colocar amor no meu coração para fazer aquilo que Ele quer. Essa cidade que eu moro agora, eu odiava essa cidade. Eu não vinha nem passear aqui. Mas Deus, Ele mandou eu vir morar aqui. E eu vim. E hoje eu amo essa cidade. E eu não tive dificuldade nenhuma para me adaptar aqui. Para a glória de Deus. Porque se Deus manda, Ele se responsabiliza. Então nós devemos amar ao Senhor acima de nós mesma, acima de tudo e de todos. E ao nosso próximo, como a nós mesmas. Amém? Essa menina, ela cumpria os mandamentos do Senhor. Ela amava a Deus acima de todas as coisas. A situação da vida dela não levou ela a blasfemar contra Deus, não levou ela a pecar contra Deus. Ela amava a Deus acima de todas as coisas, acima da dor dela, acima da perda dos pais dela. Ela amava a Deus e ela amava o próximo como ela mesma. Ela levou o patrão dela à cura. Ela foi a ponte que levou aquele homem à cura. Ela tinha todos os motivos para odiá-lo, para desejar que a lepra comesse ele todinho. Ela tinha motivo para isso, mas ela não fez. Então, que nós possamos aprender com essa menina. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Vamos aprender com a menina da história de Naamã. Amém? Que Deus abençoe, mulheres. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Que essa palavra possa falar tremendamente ao seu coração. Mais uma vez eu digo e repito, eu não ensaio para falar as coisas, gente. Deus sabe que essa menina nem estava nos meus planos. E olha tudo que Deus falou. Eu não planejei falar nada disso. Amém? Então fica com essa palavra, medita nessa palavra, ouça. Se você tem mágoa de alguém, ressentimento de alguém, ora a Deus, pede para Deus limpar o seu coração. Sentimento a gente não põe a mão e tira, mas Deus pode mover as pedras que nós não podemos. Quando Jesus ressuscitou, as mulheres chegaram lá, a pedra já estava retirada. O próprio Jesus tirou a pedra. As pedras que nós não podemos remover, Ele nos ajuda a remover, mas nós precisamos querer, amém? Então peça a Deus, coloque essa pessoa diante do Senhor e peça para Deus, Senhor, limpa o meu coração em relação a ela, que haja paz entre nós. Não precisa você ser amiga, não precisa você colocar dentro da sua casa,
mas você precisa limpar o seu coração. E quando você se lembrar dela, você não sentir mais dores. Amém? Deus abençoe. Tenha um dia abençoado em nome de Jesus.